A herança milionária de Zagallo vira uma guerra em família. O Domingo Espetacular tem acesso ao testamento do tetracampeão e revela por que o filho caçula vai ficar com mais da metade da fortuna. E também o motivo da profunda decepção de Zagallo com os outros 3 herdeiros. Ele conseguiu no futebol um feito até hoje inédito: conquistar o mundo 4 vezes como jogador, treinador e coordenador técnico. Um homem que também ficou famoso por uma personalidade forte. Mário Jorge Lobo Zagallo não tinha papas na língua. Vocês vão ter que me engolir! E fez questão de dizer o que pensava até no testamento. Zagallo faleceu aos 92 anos no dia 5 de janeiro. Teve falência múltipla dos órgãos. Ele ficou internado em um hospital do Rio de Janeiro por cerca de 10 dias, o que causou comoção no país todo. A despedida a um dos maiores ícones do futebol brasileiro correu o mundo. Foi reverenciado e chamado de lenda. Mas ainda havia uma surpresa por vir: as declarações deixadas em testamento. O Domingo Espetacular teve acesso ao testamento de Zagallo, que revela um drama familiar. Ele deixou a maior parte dos bens para o filho caçula, Mário César, e demonstrou uma profunda mágoa com os 3 filhos mais velhos, Paulo Jorge, Maria Cristina e Maria Emília. Consta no documento que tal escolha se deu pela profunda decepção com seus 3 outros filhos, principalmente no período pós-morte de sua esposa, quando seus outros 3 filhos desistiram de lhe dar atenção e carinho, e que essa seria uma maneira de retribuir todo o carinho e dedicação que seu filho Mário César tem lhe dispensado. O documento, registrado em tabelionato em novembro de 2016, revela como Zagallo gostaria que o patrimônio, superior a 10 milhões de reais, fosse dividido depois de sua morte. Ele deixou 12,5% para cada um dos mais velhos, Paulo Jorge, Maria Emília e Maria Cristina, e 62,5% para Mário César. Pela lei, metade do patrimônio de uma pessoa deve ficar com os chamados herdeiros necessários. Podem ser filhos, pais. Já a outra metade é chamada de disponível, porque a pessoa pode deixar para quem ela quiser, parente ou não. Até mesmo para alguém que já seria herdeiro por lei. Foi o que aconteceu no caso do Zagallo. Ele deixou um testamento dividindo os bens assim: 12,5% para cada filho e 50% a mais para o caçula. O testamento de Zagallo, claro, não teria agradado a todos. Paulo Jorge, Maria Emília e Maria Cristina questionam a divisão dos bens e já constituíram advogados para entrar com o processo na justiça. Por meio de nota, a equipe jurídica disse que a relação entre pai e filhos não era o que ficou parecendo no testamento, que Mário César, filho mais novo, restringiu o acesso ao pai, induzindo Zagallo a acreditar que teria sido abandonado, e que desde 2016 os 3 enfrentaram consideráveis dificuldades para estabelecer qualquer tipo de comunicação e contato com o pai, mesmo ano em que o testamento foi feito. Mas para entender esse distanciamento entre Zagallo e os filhos, é preciso voltar um pouco no tempo e falar de outra herança. A briga teria começado depois da morte da esposa de Zagallo, Dona Alcina, em 2012. Os 4 filhos renunciaram à herança para que tudo ficasse com Zagallo. Mas meses depois, encontraram um testamento deixado pela mãe. E os 3 mais velhos entraram na justiça contra Zagallo, pedindo a revisão da divisão dos bens. Mas o documento era do início da década de 80 e o patrimônio que constava nele já nem existia mais. A herança ficou mesmo com Zagallo. E uma mágoa dos 3 filhos mais velhos também. O Domingo Espetacular também teve acesso a esse documento. No processo, os 3 filhos relatam que o pai disse a eles que não havia um testamento deixado pela mãe.
o que não era verdade, e pediam a nulidade absoluta do inventário extrajudicial. Apontavam ainda falsidade ideológica de Zagallo por omitir documento público ou particular e pediam que fosse citado como réu. A justiça entendeu que o testamento deixado pela esposa de Zagallo era nulo e manteve o inventário do cartório com o marido como o único beneficiário da herança. Por telefone, conversamos com o filho mais novo, Mário César. Ele não quis gravar entrevista, mas confirmou que era ele quem cuidava e fazia tudo pelo pai. Reiterou que o próprio Zagallo costumava dizer isso em vida, até em entrevistas. Na conversa, Mário César disse: "Eu não tenho que falar mais nada. Eu tenho só que usar a frase do meu pai. Eles vão ter que me engolir." Mas se Zagallo respeitou os limites da lei para a divisão de bens no testamento, o que poderia ser discutido na justiça? Outra questão apontada pelos 3 filhos mais velhos é que foram identificados saques recorrentes em contas bancárias de Zagallo, envolvendo quantias incompatíveis com seu padrão de vida enquanto idoso. Depende realmente de uma análise contábil e com herdeiros em litígio, obviamente, né, você vê que vão ter vários pontos que vão ser trazidos para debate. E sobre o afastamento de Zagallo, supostamente contra a vontade dos filhos mais velhos e por influência do caçula, é preciso ser analisada a possibilidade de alienação parental inversa, quando o filho aliena o pai. O idoso é tão vulnerável quanto uma criança, só que normalmente está ligado a questões patrimoniais. Só que para isso existe um processo que vai avaliar, através de uma perícia, se aquela pessoa realmente ela estava sendo alienada ou se ela simplesmente não queria estar junto. Tentamos contato com os 3 filhos mais velhos de Zagallo, Paulo Jorge, Maria Emília e Maria Cristina. Nenhum deles atendeu as nossas ligações. Segundo a advogada, o drama envolvendo os herdeiros desse gênio do futebol não é uma novidade. São situações muito comuns nos momentos de partilha de heranças. Sempre vai ter alguém se sentindo injustiçado, tá? Sempre, sempre. Muito difícil alguém chegar e sabendo que tem, de repente, uma herança de 10 milhões e falar, não, realmente, tá certo, eu não tenho direito.